Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu me chamo Éder Chaves e hoje nós vamos falar sobre esse livro aqui do Pablo Marçal, um dos livros dele que eu tenho aqui em minha coleção, que vocês podem ver um pouco do meu acervo aqui atrás de mim. Eu postei uma enquete no Facebook há alguns dias atrás e nessa enquete eu coloquei 3 livros e pedi para que as pessoas votassem em qual deles elas gostariam que eu fizesse essa resenha, né? Fizesse esse review, esse pequeno resumo para vocês. E esse daqui, o Destravar da Inteligência Emocional, foi o mais votado. Sendo assim, vamos começar a explorá-lo, então. Só que antes disso, segue a vinheta. Bom, pessoal, a apresentação já foi feita. O livro pelo qual a gente vai falar hoje, eu vou passar um review para vocês, né? A resenha para vocês, novamente. O Destravar da Inteligência Emocional, autor Pablo Marçal. Eu deixei alguns trechos separados aqui, para que eu pudesse ler, na forma de uma cola, né? Uma pequena colinha. E vamos fazer uma pequena sinopse dele, para poder passar para você que ainda não leu. Por se tratar de um livro de autoajuda, um livro motivacional, não tenho problema nenhum, acredito, em relação a spoiler. Até mesmo porque, quando se trata de um livro cujo conteúdo é voltado a desenvolvimento pessoal, psicologia do êxito, algo assim, o conteúdo ele tem uma interpretação bastante individual. Por mais que o autor queira passar a ideia central, né, que tenha aquele cerne da qual ele se propôs a disseminar, mas o entendimento pode mudar de pessoa para pessoa. Então, sendo assim, reitero, não há problema com relação a spoiler não. Até mesmo porque eu vou fazer uma explanação assim, não tão superficial, mas vocês vão ficar bem satisfeitos e talvez até instigados em adquirir, né, novamente esse livro que eu recomendo muito. Não só esse, quanto alguns outros deles aqui que eu tenho em minha coleção também. Pois bem, um pequeno resumo para vocês. O livro O Destravar da Inteligência Emocional, do Pablo Marçal, ele oferece diversas estratégias para desenvolver a inteligência emocional e melhorar a vida pessoal e profissional das pessoas. E aqui no livro, alguns pontos são abordados, né? Eu listei aqui para vocês 6 dos tópicos que eu considerei mais importantes desse livro, tópicos esses que eu vou abordá-los agora no resumo. O primeiro deles trata-se de autoconfiança. Eis o que eu coloquei. O Pablo Marçal ele enfatiza muito a importância de construir uma autoconfiança através do controle do corpo e da mente. Ele sugere até práticas como tomar banho gelado e ajustar a postura para aumentar a sua autoconfiança. Linguagem corporal, né, pessoal? A questão do banho gelado, a minha compreensão foi que quando você submete o seu cérebro a algumas atividades que geram esse desconforto nele, você está dizendo para ele que quem manda é você, né? Nosso cérebro ele tem uma tendência a permanecer numa zona de conforto. Nosso cérebro, assim como remete ao nosso instinto primitivo, ele trabalha da seguinte forma: paz, tranquilidade, estômago cheio. Então, nosso cérebro assim ele evita, ele tira de nós qualquer possível dificuldade, advento que nós venhamos a ter no nosso percurso, na nossa caminhada, justamente por causa disso, para poupar energia. Então, quando você começa a promover alguns desafios para o seu cérebro,
você está mostrando para ele que é você quem manda no pedaço. E automaticamente não é uma coisa que acontece da noite para o dia, mas automaticamente você enviando esses comandos lúdicos a ele, aos poucos ele vai se habituando e vai obedecendo você. Então, eu não vou querer me aprofundar um pouco nisso agora, porque isso aí já entra um pouco na área de neurociência, mas fazendo uma explanação superficial sobre isso, é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Nós temos o cérebro, nós temos a mente, nós temos o consciente e o subconsciente, né? Então, quando começamos a colocar coisas que afetam a zona de conforto do cérebro, é como se fosse um choque de realidade para ele. Ele passa a entender que há um comando, há um domínio por trás disso. Nesse caso, né, segundo o próprio Pablo Marçal propôs aqui no livro, isso é extremamente importante para que você comece a dar os primeiros passos nessa direção em se tratando de autoconfiança. Quando ele menciona aqui também para você se ajeitar na cadeira, manter sua postura, né, ereta, fazendo ângulos de 90 graus aqui com coxa e a parte de baixo das pernas, é justamente para isso. É para você passar, não só para você se sentir bem, autoconfiante, tal como o título sugere, mas também para você passar essa confiança para as pessoas que estão ao seu redor, seja qualquer tipo de ambiente, seja numa faculdade, seja no teu ambiente de trabalho, em algum ambiente social. Isso a gente chama de comunicação não verbal, tá bom? Esse foi o primeiro ponto, então, que eu deixei anotado aqui para que a gente possa continuar a nossa resenha aqui. A segunda parte ele chama de benefício do caos. É um termo assim um pouco conflituoso, né, se nós formos levá-lo isoladamente, mas dentro do contexto ele quer dizer o seguinte: Pablo ele ensina a ver problemas como oportunidades de crescimento. Bastante interessante isso. Enfrentar desafios e aprender com eles é essencial para o desenvolvimento pessoal. Isso remonta ao primeiro exemplo que eu dei, né? Quando você começa a disciplinar o seu cérebro e começa a colocá-lo em zonas assim de conflito, tirá-lo da zona de conforto, reitero, é um enfrentamento de desafio e ao mesmo passo você aprende com esse enfrentamento e ele diretamente e invariavelmente fará parte do seu desenvolvimento pessoal, que é a proposta justamente desse contexto e também de qualquer outro contexto motivacional, psicologia de êxito ou desenvolvimento pessoal. O terceiro ponto que eu anotei aqui, que o Marcel aborda também, no livro ele coloca como CCC, 3 letras C: captar, converter e centralizar. Canalizar. Captar, converter e canalizar energia. Disse ele. Marcel explica que tudo é energia e que é possível captar, converter e canalizar essa energia para alcançar objetivos. Isso envolve transformar emoções em ações positivas. Então, se nós nos submetemos no nosso dia a dia, independente do ambiente, a determinadas energias, sejam elas boas ou ruins, ele sugere que nós a devemos transformar em energia. Emoções, independente de sua ordem, né, sejam boas ou ruins, devem ser canalizadas na forma de energia. Isso ainda entra também na questão do desenvolvimento pessoal. É como se fosse uma alavancagem pessoal para a continuidade desse desenvolvimento. Então, assim, durante o livro todo ele fala muito sobre essa questão de energia, né? De você condensar aquilo que você sente, pegar essa atmosfera daquilo que é proposto em algum momento, seja de irritação, seja de excitação, seja de glória, seja de derrota, você pega aquilo, canaliza e joga para o universo de uma forma positiva.
né? Exatamente isso, é um termo quase que ao pé da letra. É exatamente uma canalização mesmo. Canalizar a energia, seja ela de qualquer fonte, canalizar sentimentos, aliás, seja de qualquer fonte, para a sua emoção, certo? Então, no quarto tópico, podemos ver aqui também que ele fala sobre domínio próprio. Ele diz: controlar os sentimentos e impulsos é fundamental para ter bons relacionamentos e sucesso em várias áreas da vida. O autocontrole emocional permite gerenciar as emoções de forma eficaz. Aqui ele já avançou na questão de como você se autodisciplinar, como você faz para canalizar emoções, transformando-as em energia, e aqui ele já explana sobre um gerenciamento disso. Então você vê que ele começa a evoluir no livro, falando sobre já essa questão de gerenciamento de emoções de uma forma eficaz, ou seja, cuidar da aplicação dela de uma forma correta, nos momentos certos, nos momentos apropriados. Aqui no quinto item, ele fala sobre empatia. Então, palavras dele aqui no meu resumo está: a prática da empatia, ela é crucial para a inteligência emocional. Ouvir sem julgar e praticar o amor são aspectos importantes para entender e se conectar uns com os outros. Novamente, ele vai mais além, né? Continua ali nessa seta vetorial, dizendo que a continuação, depois da gestão, é como você lida, como você começa a tratar com isso, né? E ele já dá essas pinceladas falando de conexão com outras pessoas. Após a gestão daquilo que você transformou, a aplicação dela, a próxima aplicação dela nesse vetor de raciocínio seria a estender isso às outras pessoas. Essa forma de interação, seja ela, novamente, em qualquer âmbito, pessoal, profissional, familiar. Esse é o quinto tópico. E agora, antes de ir para o sexto e último tópico, aqui do resumo do livro do Pablo Marçal, eu gostaria de pedir para você, se você estiver apreciando esse conteúdo, que você considere deixar aí o seu joinha, deixar o seu like, se inscreva no canal. A gente tem muito conteúdo pela frente para poder explorar esse universo da literatura. Então, eu tenho vários projetos que certamente vão beneficiar diretamente vocês. Entre um deles está o presente de pelo menos 1 a 2 livros por semana. Independente da cidade que você mora, eu dou um jeitinho, né, de fazer chegar lá um livro do teu gênero favorito na cidade que você mora, tá bom? Em qualquer lugar do Brasil. Então, são poucas condições que eu preciso para que isso aconteça. Que você seja inscrito no canal, que você curta esse vídeo e, se for da sua vontade também, que você compartilhe com pessoas que certamente você acredita que gostam desse teor, gostam desse tipo de conteúdo. Dando continuidade, então, o Pablo diz aqui, como sexto exemplo que eu enumerei para sintetizar o livro aqui. Resiliência. Lidar com frustrações e desenvolver resiliência é essencial para superar desafios e continuar crescendo profissionalmente. Então, ainda nessa linha tracejada, nessa linha pontuada, ele começa a subir a linha do gráfico, começa dando esse report, né, de que a continuação é exponencial. A continuação de tudo isso que nós falamos aqui, ou seja, a consequência é o crescimento, é a sua expansão pessoal, mas ainda dentro das atribuições profissionais ou nas suas atribuições como membro da família, seja na condição de cônjuge, marido ou esposa, filho, pai, um líder comunitário, alguém que faça diferença no teu ambiente de trabalho, por exemplo, né? Então, ele
fecha essa linha de raciocínio dessa forma, estendendo aí na forma de crescimento pessoal. Só para finalizar então, gente, essa questão aí desse breve resumo aqui do livro, eu pontuei a seguinte coisa. Esses são apenas alguns dos pontos abordados no livro. O livro oferece diversas estratégias práticas para desbloquear o potencial emocional e alcançar uma vida mais equilibrada e mais gratificante. Se você se interessa por desenvolvimento pessoal e emocional, este livro é uma ótima leitura. Ok? Então, eu também separei alguns trechos aqui. O Marçal, esse livro, ele tem, pessoal, ele tem cerca de 22 ou 23 capítulos. E entre um capítulo e outro, ele deixa uma mensagem no verso da folha, no verso de cada folha. Então eu separei aqui 6 mensagens, das quais eu julguei serem as mais importantes, as mais belas aqui da obra dele, e vou lê-las para você. A primeira: você sabia que mais de 85% das preocupações que tomam conta da sua mente nunca acontecerão? É engraçado pensar nisso, né? Às vezes a gente fica pensando, a gente fica projetando no amanhã ou no daqui a pouco algo que está nos incomodando aqui dentro, quando na verdade 85% das vezes, nesse montante todo, é uma coisa que só está aqui dentro. Nossa mente está apenas criando. E a segunda frase que eu respondi, que eu separei aqui para a gente poder dar continuidade aqui no nosso assunto: aproveite qualquer tipo de sentimento e canalize toda a energia para produzir perguntas. A segunda frase, muito boa também, muito importante também. A terceira frase, pessoal, é a seguinte: fazer gestão da própria vida é não perder tempo gerenciando a vida dos outros. Né? Olha que bacana. É uma mensagem também extremamente interessante. Fazer gestão da própria vida é não perder tempo gerenciando a vida dos outros. Ou seja, se cada um cuidasse mais do seu próprio narizinho, certamente as coisas fluiriam muito melhor, né? A penúltima que eu selecionei aqui: pessoas acorrentadas são incapazes de ser. Elas apenas seguem comandos. Né? Aqui ele se refere a meio que uma escravidão. Se você não é dono dos seus pensamentos, se você não tem essa resolução de responder por seus próprios atos, você acaba sendo um escravo de você mesmo. Né? E por fim, pessoal, eu peguei aqui a última mensagem, das quais eu mais gostei, que eu deixei em destaque para o vídeo não ficar muito longo, a mensagem que está antes do capítulo 17. Quando alguém falar algo, ao invés de julgar a fala dessa pessoa ou ficar com algum sentimento de dúvida, faça uma pergunta. O Pablo, ele fala muito sobre isso nas palestras dele, né? Devolva a pressão. Sempre devolva a pressão. Então, se você está num embate com alguém, seja num diálogo mais acalorado, ou então num bate-papo rotina do dia a dia mesmo, sempre devolva a tua fala na forma de uma pergunta, para que você não fique com essa pressão. Para que você sempre transfira a pressão para outra pessoa, até que alguém dê a palavra final. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado desse livro, dessa pequena resenha. Tá? Desejo tudo de bom para cada um de vocês. Obrigado para quem ficou comigo até agora aqui, me assistindo, me curtindo. Fiquem bem, sucesso, saúde, paz para cada um de vocês. E a gente se vê no próximo vídeo. Tá bom? Paz e luz.